Abra sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 18. João, capítulo 2, versículo 18. Eu vou começar a ler aqui, João 2, 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazerdes essas coisas? Jesus lhe respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu próprio corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram e na palavra de Jesus. Então, ele, em Jerusalém, festa da Páscoa, quando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os ele fazia, creram. Som. Qual que eu uso? Esse? Esse. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Então, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhes disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Realmente é maravilhoso poder te adorar, Senhor. Obrigado pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Teu Espírito possa nos iluminar, que possamos compreender mais a Tua palavra, aplicá-la em nossa vida, de maneira que a nossa vida seja impactada e transformada, redirecionada, Deus, para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu gostaria de falar hoje que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Será que dá para a gente repetir isso, essa frase? É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus.
eu gostaria de mostrar 2 vídeos aqui de pessoas que não... O primeiro é de alguém que nunca tinha visto cor, né? A pessoa era... Na verdade, o vídeo primeiro é de uma propaganda de pessoas que compraram óculos, e esse óculos dava para ela, através do óculos, ver cor, né? Eram daltônicos. E o óculos ele corrigia essa incapacidade que o olho dessas pessoas tinham de ver cor. E como explicar para alguém que nunca tinha visto uma cor assim definida? Alguns veem uma ou outra, né? Mas esses daqui, muitas delas eles não viam. O que é, por exemplo, o vermelho, ou o que é o verde, o que é a cor, né? Como explicar? Pode deixar o vídeo correr. Então aí é como se fosse um comercial esse óculos, né? São pessoas que nunca tinham visto. Oh my God, it's so real! It is real. It is real. What color this is? It's green! It's super green! The house is green, isn't it? That is purple. What? That is the color purple. You're wearing purple too. Look at your shirt. Extremamente novo ver a cor. É uma realidade, mas eles não conseguiam enxergar essa realidade. De repente, com óculos eles conseguiam ver. Whoa! Is this what you see all the time? Aí tem um outro vídeo, mostra também. O outro vídeo é de uma criança que nunca tinha escutado um bebê. Esse tem mais vídeos assim na internet, mas essa criança nunca tinha escutado o som da voz de alguém ou um som. A hora que aparecer ali, porque ele está ligando o aparelho. What's going on? Baby sister. This crazy stuff. Baby sister. Aí está escutando já. Baby sister. Hey, baby. Hi. Hey, you can hear me. I know. You don't say Ela corrigiu, dad. mas ela não Say sabia o que dada. era o som. Say né? daddy. Say daddy. Ela descobriu. Se quiser deixar esse mais sem som, pode tirar o som. Pode tirar o som. Então, ela descobriu uma realidade que ela não tinha acesso. Explicar o som para ela, o que é o som, se ela nunca ter escutado o som, né? Você saber o que é, ou explicar a cor para o daltônico, se ele não pode ver a cor. Imagina a atividade, não dá. E também eu quis passar esse vídeo para mostrar que quando Jesus disse, sem nascer de novo, a pessoa não pode ver o reino de Deus. Porque sem essa experiência do novo nascimento, você não consegue entender essa realidade que é o reino de Deus. É uma realidade que vai além da compreensão humana. É uma realidade que
que é maravilhosa, é uma realidade, não deixa de ser uma realidade, é uma realidade, ela é maravilhosa, mas que a gente não compreende ela assim. É preciso um novo nascimento, é preciso um milagre, é preciso uma atuação de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. E a partir de então, que a gente tem essa experiência, essa realidade, esse encontro, esse nascimento com essa realidade. É a partir de então. Então é difícil definir, é difícil explicar, é difícil fazer enxergar alguém que não tem acesso, que não nasceu de novo para ver o reino de Deus. Nesse texto aqui, parece que no final do capítulo 2, ele já emenda com o capítulo 3 aqui de João, mas o finalzinho do capítulo 2, ele já fala, Jesus já diz, ele não precisava de que alguém desse testemunho a respeito dos homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia o que era a natureza humana. E por causa disso, ele não se confiava àquelas pessoas que tinham visto os milagres e os sinais que Jesus tinha feito. Aqui no capítulo 2, ele faz o primeiro sinal, João fala dos sinais de Jesus, e o primeiro sinal é que ele transforma a água em vinho. Depois disso, ele purifica o templo, pela primeira vez no começo do ministério dele. E no final aqui, no versículo 18, as pessoas perguntaram, que sinais o Senhor nos mostra para fazer essas coisas? Ele já tinha feito muitos milagres, mas os judeus queriam alguma coisa que impactasse eles, para que eles pudessem ver ou entender um reino que eles não poderiam entender. Porque eles eram humanos, eles eram carnais, e o reino de Deus é espiritual. De que maneira eles poderiam entender o reino de Deus? Aí Jesus, ele simplesmente responde, eu destruirei este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. E isso que Jesus disse aqui, foi usado para a condenação de Jesus quando ele foi crucificado. Essa foi a acusação que crucificaram Jesus. Porque ele tinha dito que destruiria o templo. Mas a incapacidade humana que aqueles judeus tinham, e eles entendiam mesmo tudo literalmente, essa capacidade de não entender o que Jesus queria dizer, então eles acharam que Jesus estava ia destruir o templo. E aí eles disseram para Jesus, replicaram-lhe os judeus, em 46 anos, edificamos esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Aí o versículo 21, ele, porém, se referia ao santuário do seu próprio corpo. Aqui é importante, porque Jesus, ele se colocava como a revelação de Deus. Ele ao ensinar, a autoridade dele era diferente de qualquer outro profeta, de qualquer outro professor, de qualquer outro pregador. Ele era a revelação de Deus. E ele estava se colocando ali, já como aquele que iria morrer e ressuscitar. E isso só foi entendido depois. Versículo 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que Jesus dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Então, a compreensão de Deus para aquelas pessoas, a compreensão de Deus que aquelas pessoas haviam desenvolvido era muito ligado ao físico, ao humano, ao dessa época. Era um entendimento racional, mas era dentro dos limites do ser humano pecador, daqueles judeus. Jesus, ao contrário, ele apontava para ele mesmo, como ele mesmo a revelação maior da verdade divina, e tudo mais era sombra. O templo era sombra, o Antigo Testamento era sombra. Jesus apontava para ele mesmo como revelação divina. Ele fazia isso.
E as pessoas que iam até Jesus, cheias das suas convicções, ao longo dos séculos, e Nicodemos é um exemplo disso, porque Nicodemos era mestre em Israel, e chegou para Jesus tentando dizer para Jesus, Jesus, nós vimos os seus sinais. Nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum profeta é capaz de fazer os sinais que o Senhor faz. Isso perturbava Nicodemos. E Nicodemos vinha com aquele conhecimento todo dele, todo de mestre da lei, interrogar Jesus e tentar entender alguma coisa sobre Jesus. Mas Jesus não discutiu com Nicodemos, e Jesus não tinha que discutir com Nicodemos, porque Jesus era diferente. Jesus era a própria revelação. Ele em si mesmo, de Deus, a revelação maior de Deus, não era apenas um mestre. Então aqui no versículo 22, ele fala, a Bíblia fala, quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando ele ressuscitou, eles começaram a ver a realidade do reino de Deus, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais aberta para eles mesmos. Lembraram-se então do que Jesus tinha dito isso, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Então aqui, tanto Cristo revela a Escritura, como a Escritura revela Cristo. A Escritura revela Cristo, esse Senhor que vai além da compreensão humana, né? Dessa ressurreição. A Escritura revela o Cristo, e o Cristo revela a Escritura. Um revela o outro. Eles entenderam isso. E, por exemplo, Mateus 5, 17 a 18, não precisa abrir, mas se você quiser pôr aqui, pode pôr, Mateus 5, 17 a 18. Quando fala nenhum ou nenhum tio das Escrituras, da palavra de Deus passará sem que tudo se cumpra, foi porque Cristo cumpriu. Ele que falou isso. Ele falou que ele não veio revogar a lei, nem os profetas, ele não veio abolir, ele veio cumprir a lei. Porque as Escrituras revelam Cristo, e Cristo revela as Escrituras. Um outro texto é Lucas 24, 25 até 27, quando ele já tinha ressuscitado, e ele apareceu para os discípulos, e os discípulos não entenderam. Então Lucas 24, versículo 25, é quando Jesus fala assim, ó nécios e tardos para entender, que custam a entender, como vocês demoram a crer tudo o que os profetas falaram, tudo. Então eles não conseguiam entender tudo, mas Cristo, que vinha revelando, revelava tudo. E o versículo 26, ele fala assim, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória, 27. E começando por Moisés e os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Era difícil para a pessoa olhar para o Cristo na Bíblia e entender que o Cristo, por exemplo, iria sofrer, que o Cristo iria morrer, que o Cristo iria ressuscitar. A vida que Cristo manifestava, mas Cristo ele veio revelar toda a Escritura, e a Escritura revela Cristo. Um revela o outro. Então aqui, quando ele ressuscitou, as pessoas começaram a perceber o que ele tinha dito e creram em Jesus e nas Escrituras. Como que Cristo, revelando o reino de Deus, e depois da ressurreição com poder espiritual, caísse o véu, e as pessoas começassem a entender o que as Escrituras falavam, o que a Bíblia falava, e o que a Bíblia diz sobre Jesus. E no versículo 24 e 25, então, 23, estando eles em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no nome dele. Então, pessoas passaram a crer em Jesus, pelos sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Jesus conhece o coração humano, Jesus conhecia a todos, tudo o que se passava.
E não precisava que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ou aqui, como diz na minha tradução, o que era a natureza humana. Jesus bem sabia o que era a natureza humana. Então aqui, Jesus não se deu a confiar a algumas pessoas. A confiar. Jesus, as pessoas creram nos sinais que ele fazia, assim como Nicodemos viu os sinais e foi pedir explicação para Jesus. As pessoas viram os sinais que ele fazia e creram nele. Só que isso não é o final do processo. Isso é o começo do processo. Ver os sinais, ver que os sinais apontam e apontavam para Deus, simplesmente iniciava o processo de entendimento de quem era Jesus. Mas não fazia com que as pessoas entendessem quem Jesus era, o que ele fazia, a obra dele, os mandamentos dele. Não fazia com que as pessoas absorvessem para elas a vida e o entendimento de quem era Jesus. As pessoas apenas creram nos milagres que eles faziam. Mas Jesus não se deu a confiar essas pessoas, porque isso não mudou a natureza dessas pessoas. Isso não mudou a convicção dessas pessoas tinham, e nem a capacidade que essas pessoas teriam de acompanhar Jesus e serem fiéis a Ele, pelo aquilo que Ele era e pelo aquilo que Ele pregava. Então, Jesus não se confiou a essas pessoas. E aí, com os discípulos era um pouco diferente, porque os discípulos estavam em um processo. E o processo dos discípulos era assim, de assimilar os ensinos de Jesus, de assimilar, de entender a morte e ressurreição. Era um processo de compreensão da divindade de Jesus. Os discípulos estavam nesse processo desde sempre, desde o começo, de um processo de entender a divindade de Jesus, de receberem um novo nascimento, de serem quebrantados, de chegarem a um ponto de darem a própria vida pelo Evangelho. Processo de entendimento do que Jesus ensinava, a ponto de eles apostarem a própria vida no Evangelho. Por exemplo, em Atos 1:3, você pode pôr aqui também, Daniel, por favor, se achar, Atos 1:3, quando o Jesus ressuscitou, depois do seu sofrimento, ele apareceu e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E apareceu por um período de 40 dias, ensinando acerca do reino de Deus. Depois de haver ressuscitado, ele ainda apareceu e ensinou 40 dias o reino de Deus para aqueles discípulos. Versículo 6, pular um pouquinho. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é essa época que vais restaurar o reino a Israel? Aí Jesus respondeu, versículo 7, não lhes compete saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Então havia ali, ainda depois da ressurreição, uma compreensão não total de quando o reino viria, de como o reino se manifestaria. Mas Jesus disse: não vos compete saber isso. O que vos compete saber? Atos 1:8. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui nós temos pessoas que já enxergavam o reino de Deus. Vocês vão receber poder. À medida que vocês receberem poder, vocês serão testemunhas. À medida que o Espírito fazer nascer em vocês algo, à medida que vocês entenderem essa realidade e receberem de Deus capacidade para testemunhar dessa nova realidade e vivenciarem essa realidade, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria até os confins da terra. Aqui é um processo onde Jesus estava ensinando eles a vivenciarem isso. Irmãos, uma coisa é ver o reino de Deus como demonstrado por Jesus, como fazendo muitos sinais.
ainda que sejam sinais miraculosos, e vendo pessoas falando do reino de Deus e pregando o reino de Deus. Agora, outra coisa é fazer parte desse reino. A outra coisa é você saber que você apostou a sua vida lá, e você é capaz de ver. E você apostou porque você viu o reino de Deus. Você nasceu de novo. E você nasceu do Espírito. Você teve o seu espírito renovado. Você faz parte do processo, você faz parte do reino de Deus. Você não é apenas alguém que fala as coisas ou ensinamentos vazios. Você fala de uma realidade que você passou a enxergar depois que você nasceu. E nasceu do reino de Deus, nasceu do Espírito. Você enxergou essa realidade, esse processo, enxergou quem era Jesus. Então, quando eu faço parte do reino de Deus? Quando que eu começo a enxergar? Talvez seja quando Jesus tenha, ou passe, ou te tenha te transformado por dentro. Quando Jesus passou, Ele a se confiar a você. Quando Jesus chegou a você e começou a passar aqueles ensinamentos mais profundos, como passou aos discípulos, e transformou a sua vida, através do Espírito de Deus. Talvez nesse dia, você começou a enxergar o que é o reino de Deus. Talvez seja quando o Senhor deu o seu Espírito, como foi lá em Atos 1:8, dando o Espírito para você e fazendo renovar o seu coração. Mas Ele deu a se confiar a cada um de nós quando Ele deu o seu Espírito. Ele partilhou do seu Espírito, do companheiro, do Consolador. Lá em João 14, por exemplo, quando Ele fala que vai preparar lugar, Ele vai preparar lugar para que a gente esteja aonde Ele estiver. Foi o que Ele disse. Eu vou preparar lugar para vocês, e muito provavelmente preparar lugar é morrer numa cruz, em nosso lugar, preparando o lugar. E Ele diz para que vocês estejam aonde eu estiver, porque eu vou vos levar para mim mesmo. Ele fala em João 14. Ele fala em João 17, quando Ele ora para o Pai, Ele orou para sermos um, como Ele é um, mas Ele fala que o amor do Pai esteja em vocês, em todos, porque o Pai me ama, ele diz. E se o Pai me ama, e se vocês estiverem em mim, o amor que o Pai tem por mim, o Pai terá por vocês, porque vocês estarão em mim, e eu estou no Pai. Ele diz. Como quem estende o amor do Pai através dele mesmo. É alguém que deu de se confiar a nós. Ele deu de si mesmo para nós. Se confiou a nós. Confiou a nós a vida dele. A revelação dele. Então, quando todas em nosso coração, irmãos, quando a gente se humilhar, quando a gente se converter a Deus, quando todas as categorias das estruturas humanas, que são baseadas no orgulho, forem deixadas de lado, quando a gente enxergar e começar a enxergar a realidade do reino, deixando o nosso próprio orgulho, estando prontos pelo poder do Espírito em nosso coração para testemunhar do céu, Então, nesse momento, talvez a gente enxergue mais o que é o reino de Deus. Isso é algo que acontece em nosso coração quando a gente se converte a Deus e quando o Senhor transforma a nossa vida. Lá em João 21, não precisa abrir, eu só vou citar, João 21, 17, quando pela terceira vez Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama? E pela terceira vez ele pergunta. Aí Pedro responde e fala assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. E ali não é a mesma palavra de amor que ele usou nas primeiras vezes. É como se ele dissesse, Senhor, tu sabes todas as coisas, eu tenho uma grande amizade, uma grande consideração pelo Senhor. Pedro fala para Jesus. Depois da terceira vez. Mas ali, Pedro já sabia
que Jesus sabia de todas as coisas, e o que era a natureza humana, e que Jesus não dava para se confiar para qualquer um, não dava de si mesmo para qualquer um. Mas Pedro sentiu o próprio pecado e o próprio erro do coração. E Pedro, naquele momento, viu que ele não era capaz. E então Jesus disse para ele: Pedro, quando você for mais velho, outras pessoas vão te vestir, vão te segurar pela mão e vão te levar para lugar onde você não queira mais ir. E Jesus disse isso para significar de que maneira Pedro iria morrer, e para significar também que Pedro seria de tal maneira absorvido pelo reino de Deus, aqui que ele pregaria e passaria a testemunhar, que no final da vida dele outras pessoas levariam ele para onde ele não queria, e pegariam na mão dele e o levariam. Porque ele disse isso significando que de morte ele iria morrer. Então, Pedro ali estava procurando mostrar a sua incapacidade, mas de alguma maneira ele tinha sido abalado pelo reino de Deus e estava pronto para ser transformado, para viver esse reino de Deus e para testemunhar do reino de Deus. Irmãos, a natureza humana, ela não pode ver o reino de Deus. A natureza humana não pode. E aqui Nicodemos já testemunhou isso, porque Nicodemos era mestre. Ele era um judeu, aquele judeu que conhecia de cor as Escrituras, a Bíblia, o caminho. E Jesus chegou para ele e falou assim, e ele disse para Jesus e perguntou, e Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo para Nicodemos é jogar para trás todo o passado que ele tinha, toda a vida dele. Nasceu judeu, mas isso não interessava mais, tinha que nascer de novo. Se era fariseu, não interessava mais. Se era mestre, não interessava mais, tinha que começar de novo. Para Nicodemos era como se tudo aquilo que ele tinha construído como tentando conhecer Deus, nada valesse mais. Por quê? Porque não é o tempo, não é o esforço humano. Capacidade humana não dá para ver o reino de Deus. Não consegue ver o reino de Deus. Não são as interpretações equivocadas, porque Nicodemos tinha dito: como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, como aqueles judeus estavam dizendo, você vai reconstruir esse templo? E Nicodemos: eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus diz: não, é nascer da água e do Espírito. É nascer de dentro para fora. E no versículo 8 do capítulo 3, Jesus fala: o vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então, o nascido de Deus, ele sabe que existe um mover de Deus. Ele ouve a voz. Ele sente o mover. Ele não é capaz de explicar esse mover. Ele não é capaz de explicar para onde esse mover pode levar o ser humano. Pode levar. Ele não é capaz de como isso aconteceu, saber de como isso aconteceu dentro dele. Ele não é capaz de saber isso. Mas ele sabe que existe. Ele sabe que é transformador. Ele sabe que é espiritual. E ele sabe que vem do querer de Deus, não do querer dele. Porque o vento sopra onde quer. O vento transforma. O vento move as pessoas para onde o vento quiser. Mas essa é a vontade de Deus, que é revelada naquele que é nascido do Espírito de Deus. O vento revela e leva para onde quer. Irmãos, como explicar, por exemplo, e aqui eu já estou caminhando para o fim, mas eu queria que os irmãos
aplicassem e guardassem isso. Porque como explicar para o cego a luz, ou a cor para o daltônico, ou o som para o surdo? Como explicar? Como explicar para alguém o reino de Deus, o que é nascer de novo, a vontade de Deus, como Deus age, como o Espírito age? Como explicar? Como explicar? É preciso nascer de novo. É preciso nascer do Espírito de Deus. Nós precisamos ser transformados para sermos cidadãos do reino. Sermos transformados. E aqui eu queria trazer a memória, talvez para mim, para você, aquele momento em que Cristo nos transformou, e o Espírito nos transformou e nos tornou cidadãos do reino de Deus. E trazer à memória toda a realidade que vem junto com isso. Dessa realidade espiritual que nos dá poder para testemunhar de Cristo Jesus. Que nos dá poder para sermos nova criatura. Para que a gente não esqueça esse momento. Porque não é o tempo de igreja, por exemplo. Não é o tempo de esforço humano. Não é isso. Todas essas coisas vão se acumulando e muito do que a gente leu na Bíblia vai ser benéfico para a gente, sim. Muito conhecimento é benéfico para a gente, sim. Mas o poder da transformação, o poder de Deus agindo em nós, o poder de viver essa realidade nova, e o poder de se aplicar nessa realidade nova, e o poder de desejar viver essa realidade nova. Então, talvez você e eu também, vamos lembrar talvez daquela primeira oração que a gente fez, e entender que a regeneração é a maior bênção que nós podemos receber. E que um dia recebemos, se você aceitou a Cristo e recebeu a regeneração, um dia você recebeu essa regeneração. A maior bênção, você foi regenerado por Cristo. Então lembre talvez daquele primeiro dia onde você orou. E quando você orou, você sentiu Deus falando ao seu coração. E você sentiu que não era algo humano, era algo espiritual. Talvez aquela primeira oração, muitos vão lembrar daquela primeira oração, onde o Espírito tocou o seu coração, e você enxergou algo além, e você viu uma paz que vem além, é uma paz que vem de Deus. Humano nenhum explica. Naquele dia o vento soprou em seu coração, e você nasceu, e o Espírito te direcionou, e você sentiu o poder de que é falar com Deus. Talvez aquele dia que você chorou, aquele choro de lavar a sua alma, e a sua alma foi lavada e cheia de paz, e cheia de certeza de salvação, e de convicção espiritual. Naquele dia, onde que o Espírito marcou o seu coração, te dando uma paz que ninguém pode explicar, mas que Deus te deu. E você sentiu que nasceu algo em seu coração, e você foi regenerado. Regenerado é nascido de novo. As suas angústias, as suas dores, a sua tribulação, nada disso impediu que Deus regenerasse a sua alma, te tornando um filho de Deus, uma pessoa novamente. E Deus te regenerou por dentro, e te deu vida, te deu força. Aquele dia que talvez o Espírito te revelou aquela compaixão que o filho pródigo viu no pai, quando ele, sem ter se arrependido, ele voltou para ser tratado como um dos trabalhadores do pai. Mas ele viu a compaixão, aquele dia que o Espírito mostrou a compaixão de Deus no seu coração. E você sentiu que Deus tem amor por você, e te encheu de compaixão. Naquele dia, quando que eu ouvi uns 2 ou 3 testemunhos no passado, de pessoas que não conseguiam dormir uma noite inteira, e não lembravam de ter dormido uma noite inteira. Mas depois de ter aceitado Cristo como Salvador, dormiram.
a noite inteira e ficaram em paz. E o coração delas ficaram tranquilizados. E elas ficaram em paz. Em paz porque encontraram Deus em tranquilidade. Ou naquele dia em que o Espírito de Deus encheu o seu coração e te encheu de vocação missionária. De uma vocação que você não sabe de onde vem, mas uma vocação, um desejo de trabalhar para o reino. E você enxergou um reino eterno. E você enxergou as grandes possibilidades que Deus tem para usar a sua vida. Que talvez você não tenha capacidades humanas, mas espirituais. Deus mostrou um leque, inúmeras possibilidades de você demonstrar o amor dele e a compaixão dele. E Deus te encheu de compaixão. Naquele dia onde Deus te encheu de alegria, e é uma alegria indescritível, porque é a alegria de você poder dar aquilo que Deus te deu. E Deus te deu algo para você dar. E aí quando você começou a repartir o que Deus tinha dado para você, você sentiu uma alegria imensa. E uma vida que te motivou a viver, e você não quis mais parar de repartir aquilo que Deus tinha te dado. E um desejo de doação de si mesmo, e de se doar para o reino de Deus. Irmãos, quando Jesus fez aqueles milagres, quando Jesus curou o olho do cego, Jesus viu muitos cegos enxergando pela primeira vez. Ele viu muitos surdos ouvindo pela primeira vez. E assim, tantos sinais e curas que ele fez pela primeira vez. Mas eu fico pensando que Jesus fazia, e ao mesmo tempo ele não se confiava a essas pessoas, porque essas pessoas ainda não estavam preparadas para receber aquilo que nós recebemos. Quando os discípulos foram preparados e se tornaram testemunhas através do Espírito de Deus na vida deles. Jesus viu muita alegria de gente manifestando a surpresa de ver pela primeira vez. Mas o desejo, eu imagino, seria de ver pessoas vendo o reino de Deus pela primeira vez. Tendo os olhos abertos e o coração aberto. Não vendo o reino de Deus como alguém que faz milagre lá, mas vendo o reino de Deus como participante do reino aqui. Como alguém que pode apostar a própria vida no reino de Deus. Como alguém que viu a realidade celestial na terra. Como alguém que viu uma oração atendida. Como alguém que viu o amor de Deus sendo doado através da própria vida. Então, esses sinais, eles eram para que as pessoas tivessem pela primeira vez uma alegria, mas também eram para mostrar e para iniciar uma alegria espiritual, que é a alegria da regeneração, que é a maior de todas as alegrias, que faz com que a gente aposte a nossa vida no reino de Deus, para o reino de Deus. Tem um hino que fala assim: eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, andava sem vigor, andava sem força, eu estava a perecer sem luz. Vamos cantar, os irmãos que vão cantar. Mas o meu estado, Cristo viu, e Cristo me deu sua mão. Então Cristo me transformou. Cristo, ele foi o querer dele, não foi nem o meu querer. Foi o querer dele que me fez nascer de novo. Foi o querer dele, me transformou. E aí depois a música fala: a minha vida, o meu ser, eu quero consagrar a Deus. Irmãos, se o reino de Deus tocou o seu coração, se os seus olhos foram abertos para o reino de Deus, viva o reino de Deus, seja desafiado pelo reino de Deus. Deixa o reino de Deus envolver o seu coração e a sua vida. Não segure a sua vida pelo seu querer humano. Deixe-se envolver.
Deixe doar-se, porque Jesus confiou para a gente a vida dele, o testemunho dele, o Espírito dele, o amor dele. Vamos orar.